Olá pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje trataremos do artigo 43. Antes de tratarmos de alguns aspectos da literalidade do artigo 43, é importante lembrar conceitos que já foram referidos em vídeos anteriores, até correndo o risco de ser repetitivo. Primeiro, que o CTN ele não cria nenhum tributo, ele veicula normas gerais que deverão ser observadas por União, Estados e municípios quando estes sim, através de lei própria, forem criar esses tributos. Então, no artigo 43, a rigor, nós não temos a definição do fato gerador do imposto de renda, mas a delimitação mais precisa da competência constante do artigo 153, inciso 3 da Constituição, para a União instituir imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. Então o CTN define o que é, o que se deve entender por renda e proventos de qualquer natureza, no artigo 43, definição que constrange, que vincula, que deve ser seguida e observada pelo legislador ordinário da União, o legislador ordinário federal, quando for instituir ou quando dá a instituição do imposto sobre a renda. Imposto que é disciplinado em diversas leis esparsas da legislação federal e tem essa disciplina reunida no regulamento do imposto de renda. Então, o que podemos falar a respeito do imposto de renda neste que será o primeiro de alguns vídeos dedicados a esse imposto? Não só porque nós temos mais de um artigo no CTN, o 43 é o primeiro deles, mas porque mesmo para o artigo 43 vai ser necessário mais de um vídeo, já que o propósito desses vídeos é de que eles sejam curtos e há muito o que dizer em relação ao imposto de renda. Um imposto que existem antecedentes históricos, talvez na China, fala-se de talvez uma primeira criação do imposto de renda também, quem não alude a essa do período do chinês, da antiguidade chinesa, alude a uma possível criação do imposto no século XV em Florença. Ele teria sido criado no século XV em Florença, mas não há registros seguros a respeito disso, a nenhuma dessas outras duas possíveis verificações no passado, e por isso a literatura, quase que à unanimidade, aponta 1799 na Inglaterra como sendo o marco de criação desse imposto. Vejam só, ele foi criado para ser um imposto provisório para financiar a guerra inglesa, os esforços militares da Inglaterra contra Napoleão Bonaparte. Na época, o Reino Unido se via às voltas com Napoleão Bonaparte, na guerra com Napoleão Bonaparte, com a França, que tentava dominar toda a Europa, inclusive a Inglaterra, e para enfrentar Napoleão Bonaparte e conseguir os recursos para isso, foi criado esse imposto provisório, que foi o imposto de renda, que, como a história é muito importante para nos mostrar algumas coisas que aconteceram para que nós não incorramos nos mesmos erros ou não tenhamos novamente as mesmas ilusões. Uma dessas ilusões é de que alguns impostos podem ser provisórios. Então o imposto de renda não foi provisório, embora tenha sido criado para isso. Mesmo derrotado Napoleão Bonaparte, o imposto não só voltou a ser cobrado na Inglaterra, como passou a sê-lo em quase todas as outras partes do mundo, inclusive no Brasil. Então esse é um registro histórico pitoresco e interessante a respeito desse imposto. Mas relativamente, sem tratar tanto do artigo 153 da Constituição, dos princípios que orientam o imposto de renda, já que nossas atenções aqui, ou a história desse imposto, mas sim ao artigo 43, já que nossas atenções devem se voltar a ele, que é o artigo que está sendo comentado. O artigo 43 traça, como disse, normas gerais sobre o que pode ser o fato gerador do imposto de renda. E a finalidade dele aqui é de servir como um instrumento intermediário entre a Constituição e a lei. Existem basicamente três correntes a respeito de como pode o legislador ordinário da União definir o fato gerador do imposto de renda. Para um grupo de autores, o fato gerador já está todo, não definido, porque ele será definido na lei, mas ele já está todo delimitado. Os possíveis fatos geradores a serem escolhidos pelo legislador já estão todos delimitados no texto constitucional. A Constituição implicitamente, ao traçar as competências, já teria, de maneira precisa e exaustiva, delimitado o que é renda e o que não é renda.
Embora nós não encontremos no artigo 153, inciso 3, essa definição, ela seria extraída de maneira implícita do princípio da capacidade contributiva, da comparação do imposto de renda com outras, da competência para instituir o imposto de renda com outras competências. Renda não é receita, porque se fosse receita, o artigo 195 não teria falado de receita e de lucro como fatos geradores possíveis para contribuições, contribuição social sobre o lucro e a COFINS. Ele não teria, por exemplo, tratado de maneira diferente o imposto de renda, o IPI, o PIS e a COFINS, o ICMS. Então isso seria um indicativo de que renda não é receita. E aí se pode, a partir do princípio da capacidade contributiva, a partir do princípio da dignidade humana, o Estado tributa as pessoas para conseguir garantir a elas condições dignas de existência. Então ele não pode tirar dessas pessoas mais do que o que seria necessário e que faça com que elas próprias não tenham mais condições de sozinhas manter a sua existência digna. Seria uma forma contraditória de tirar os recursos que alguém ganhou para garantir sua própria existência, sob o pretexto de garantir a existência de outras pessoas. Então, com base em todos esses princípios juntos, se alguns autores, um segmento da literatura, define já renda a partir da Constituição. Então, esse é um caminho. Existe outra tese contraposta e radicalmente oposta que advoga a ideia do conceito legalista de renda. Renda é o que a lei disser que é renda. O que a lei disser que é renda fica sendo renda. E essa é uma compreensão que não pode ser admitida, não pode ser aceita, porque a Constituição usa palavras para definir competências, a Constituição usa palavras para delimitar poderes, ela usa palavras para delimitar direitos, para assegurar direitos, para impor deveres. E se essas palavras tiverem o significado que os seus destinatários quiserem que elas tenham, então elas não significam nada no sentido de conter poder, no sentido de limitar poderes. O professor de Brito Machado Pai gosta de usar dois exemplos quando ele menciona isso nos seus livros, que é o exemplo da casa. A Constituição diz: a casa é o asilo inviolável, nela ninguém podendo penetrar, senão em flagrante delito ou com ordem judicial, etc. Tem lá o disposto no artigo 5º da Constituição que garante a inviolabilidade do domicílio. Se casa fosse o que o legislador quisesse que casa fosse, sob o pretexto de que existem vários sentidos para essa palavra, se nós pegarmos o dicionário vamos encontrar diversas definições para casa. Então, casa é o que o legislador disser que é casa. E aí ele diria: considera-se casa, para efeito do artigo 5º da Constituição, apenas a construção que tenha tantos metros quadrados de área e que tenha certificado do Ministério da Justiça como sendo passível de proteção por essa garantia. Pronto, a garantia estaria completamente aniquilada. Então é claro que, embora as palavras tenham vários significados, ou possam ter vários significados, isso não significa que elas possam significar qualquer coisa. E é isso que nos remete ao artigo 146 da Constituição e ao artigo 43 do CTN. As palavras têm vários significados, alguns desses significados são mais apropriados do que outros, dependendo do contexto em que elas são usadas. A palavra gato, ela pode ter vários significados, mas se forem duas mulheres falando a respeito de um homem que vai passando perto delas, essa palavra tem um significado. Se, no entanto, essa palavra for mencionada por uma pessoa que conversa com outra sobre animal de estimação, e uma diz que prefere cachorro e outra fala que prefere gato, gato já está significando outra coisa. E se a palavra gato for utilizada por quem verifica um artefato indevido e suspeito num medidor de energia elétrica ou num sistema de fornecimento de energia elétrica, aí já a palavra terá outro significado. Então, dependendo do contexto, as palavras têm significados diferentes. Em contextos novos, elas podem assumir, inclusive, novos significados. Elas não têm significados cristalizados e parados no tempo. E para quem tiver interesse em se aprofundar nesse tema, eu remeto a dois livros especificamente. Um bastante antigo e que, basicamente, esse autor é o começo de tudo quando se vai estudar filosofia, que é Platão. E é um diálogo de Platão chamado O Crátilo. Nesse diálogo de Platão, o Crátilo, Platão explora essa questão de saber se as palavras têm um sentido pronto, que nos cabe apenas descobrir qual é, ou se esse sentido é criado por nós no contexto em que nós usamos essas palavras. E o outro livro é a tese de doutorado
da professora Raquel Machado, que tratou da interpretação das normas de competência. Foi a sua tese de doutorado na USP. É um outro livro que deixo aqui a recomendação a respeito deste tema, de interpretação das normas de competência, das normas jurídicas em geral e das normas de competência em particular. Mas em relação ao imposto de renda, e voltando para o artigo 43, o que nos interessa é que, ao lado de uma tese que diz que tudo já está na Constituição e que ela deve ser vista com respeito, até porque muita coisa realmente já está na Constituição, mas se tudo estivesse, toda a parte inferior da pirâmide seria desnecessária. Não é exatamente o caso. E a tese oposta, que diz que a lei pode fazer o que quiser em relação à definição de renda, que por outro lado também deita fora a importância da Constituição, existe a tese intermediária que diz o seguinte: a Constituição, quando fala, por exemplo, da competência para se instituir imposto sobre a renda, existem algumas coisas que podem ser tidas como renda, existem alguns sentidos na economia, na contabilidade, no senso comum. A palavra renda, no contexto do artigo 153, ela pode ter mais de um significado possível, razoável, admissível. E cabe à lei complementar definir esse significado, dar contornos mais claros para a definição da competência tributária. E foi o que fez o artigo 43, no caso do imposto de renda, e é o que faz o CTN e a legislação complementar em geral, a lei 87 em relação ao ICMS, a lei 116 em relação ao ISS, é o que fazem em relação à definição da competência tributária. E no que tange ao artigo 43, como ele o faz, como ele define renda? Basicamente, ele define renda como acréscimo patrimonial, porque ele estabelece ser possível a instituição do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, definindo renda como o produto do trabalho, do capital ou da combinação de ambos, e provento de qualquer natureza como sendo qualquer outro acréscimo patrimonial que não caiba no conceito de renda. Então, renda é acréscimo patrimonial decorrente do trabalho, ou do capital, ou da combinação de ambos, e proventos de qualquer natureza são outros acréscimos que não sejam decorrentes do trabalho, ou do capital, ou da combinação de ambos. Então, uma aposentadoria, por exemplo, uma pensão, um prêmio de loteria, não decorrem do trabalho, do capital ou da combinação de ambos, mas são também acréscimos patrimoniais e, portanto, são sujeitos ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, nos termos do artigo 43. Há alguns aspectos adicionais, sobretudo no caput, que merecem também a nossa atenção. Primeiro, o imposto não é sobre apenas a renda, mas sobre ou proventos de qualquer natureza, mas sobre a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Então é preciso que haja o acréscimo patrimonial, mas ele já esteja disponível para o seu titular. Essa disponibilidade pode ser econômica, ou seja, uma disponibilidade de fato, o dinheiro está à disposição, está no caixa, mas também pode ser uma disponibilidade jurídica. O direito dá essa disponibilidade, foi creditado numa conta corrente para ele. Ele ainda não usou, mas ele está à disposição dele para que ele use quando quiser. E desses conceitos decorrem uma série de implicações práticas, como a possibilidade ou não de tributar a renda antes de ela ser realizada, antes de o acréscimo ser realizado, como a possibilidade ou não de tributar fatos que, a rigor, podem não configurar acréscimo de patrimônio. Como definir o acréscimo de patrimônio? Porque crescer envolve uma medição em dois momentos no tempo. Se alguém verifica só uma foto, não dá para saber se aquilo que foi fotografado está crescendo, se está diminuindo. É preciso assistir a um filme ou a ver várias fotos. Ver uma foto do menino quando ele tinha 10 anos e outra quando ele tinha 15. E aí se vê que ele cresceu. Então, acréscimo implica medição em momentos diferentes do tempo. Que tempo será esse? Quanto tempo? E se em um momento cresceu e em outro momento diminuiu? E se no outro momento seguinte cresceu de novo? No caso dos prejuízos, por exemplo, prejuízo de um ano pode ser abatido no ano seguinte. Uma série de implicações decorrem disso. Implicações também sobre a própria tributação de alguns eventos que podem não configurar acréscimo, como o recebimento de uma indenização. Esses aspectos serão tratados nos próximos vídeos, ainda dedicados ao artigo 43 do CTN e seus parágrafos. Até lá!